Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal. E hoje, ao contrário de apresentar livros, eu gostaria de fazer um comentário, né? Quem acompanha o canal sabe que eventualmente, algumas vezes no ano, eu escrevo alguma coisa e venho aqui no canal e publico um vídeo a respeito daquele tema, enfim, né? E então eu senti a necessidade, eu estava assistindo o capítulo de um podcast e eu achei interessante comentar, como eu já fiz outras vezes sobre podcasts. Então eu escrevi um texto aqui e à medida que eu fui lendo, eu farei alguns comentários porque eu acho que, né, eu gosto muito de escrever sobre o que eu vejo na realidade, né, o caminho pro qual ou pelo qual as coisas estão andando, né, era algo muito comum, né, em escritores da literatura, né, como Dostoiévski, o professor Olavo de Carvalho também sempre enfatizava, né, para trabalhar a partir da realidade, o material que a realidade fornece, enfim, e ver para, inclusive, o seu livro, né, de filosofia mais profunda, O Jardim das Aflições, surge justamente de uma meditação sobre uma palestra que ele assistiu, né. Bom, então eu gosto, partindo dessas influências, eu gosto sempre de meditar e de trazer algumas coisas com base nisso, tá? Então, essa reflexão surgiu a partir de um podcast de um professor de música relevante no Brasil hoje, a influencer, ao que tudo indica, formado na Berklee School of Music, que é a maior escola de música do mundo, a mais renomada, né, dentre elas. Então até surge a necessidade de eu comentar esse tema justamente porque não é o podcast, não é um comentário feito por qualquer pessoa, mas por uma pessoa que influencia o mercado musical, uma pessoa que influencia em especial o mundo da guitarra no Brasil, né? E nos últimos tempos ele adquiriu grande relevância, tá? Mas dito isso, eu vou ler e fazer os comentários que eu acho interessantes aqui, porque eu entendo que o comentário dele, de alguma forma, espelha essa mentalidade não só das pessoas de modo geral, mas também, em especial, da classe artística, né? Vamos falar assim. Bom, que a ignorância grace na mente do brasileiro médio não é nenhuma novidade. Não se deve esquecer que o QI de 90% da população brasileira é 87, sendo que o padrão normal de inteligência, né, por esse indicador, começa a partir de 90. Né? Assim, pode-se esperar que a maioria dos brasileiros não tenha capacidade de discernir o óbvio acerca de assuntos básicos. Contudo, não é o que se espera da classe intelectual de uma determinada área de conhecimento. Digo classe intelectual justamente porque ele é um professor que possui uma grande escola de música presencial e online, tá? Em especial, quando essa classe tem como um de seus representantes mais destacados aqui, entre aspas, um guitarrista que se gaba de ser formado na Berklee, que, ao que tudo indica, não é o local de grandes mentes musicais superiores, como se era de esperar. Ressalto que por muito tempo acompanho podcasts de vários assuntos, em especial música, tá? Inclusive, desse especificamente, né, desse podcast, que eu não vou citar o nome, eu escutei todos os capítulos, tá? Alguns mais de uma vez. E confesso que em determinados assuntos eu aprendi muita coisa, despertou o meu interesse para determinados assuntos, como luthieria, e eu acabei estudando e me tornando luthier, né? Hoje é um dos meus hobbies, né? Bom, então eu aprendi muito. Não obstante, por reiteradas vezes me deparei com a ignorância do dono barra apresentador por vários capítulos, em especial pelo seu relativismo moral relacionados aos mais diversos temas, o que não era de se esperar de uma pessoa que se diz cristã. Mas lá no fundo, também não se deveria esperar muito de um cristão liberal na economia, como ele fala em alguns capítulos.
Porém, como essa atitude intelectual se tornou a fórmula mentes, digamos assim, né, de modo geral, né, não só dos músicos, né, mas esse relativismo, né, esse abandono de uma verdade, né, é algo comum, esses desvairos, né, bom, em especial em programas da internet. Porém, ignorei a fim de estar antenado nas tendências do mercado musical. Porém, né, deste modo, apesar das minhas tentativas de suportar a ignorância desse apresentador, dessa vez todos os limites foram ultrapassados com a sua mente, né? Liberal, relativista, cartesiana e dinheirista. No capítulo do dia 26 de setembro, e hoje estamos no dia 27 de setembro, né, de 2024, ele disse o seguinte, abre aspas: eu acho que qualquer pessoa que queira trazer esses ritmos e colocar na mesa num formato comercial, para que todas as pessoas do mundo possam acessar, ela tem que saber separar o lado espiritual do lado musical, porque senão vai encontrar barreira. Vou dar o contexto aqui, ele estava discutindo com outro guitarrista acerca de trazer ritmos ligados a matrizes africanas, bandas, e né, esse guitarrista era um guitarrista de uma banda, de algumas, né, de bandas de axé, enfim. Bom, e é normal que artistas, em razão da quantidade de seguidores, né, e no caso aqui eu estou me referindo ao dono do podcast, ou da relevância da internet, saltem de uma esfera de conhecimento, ou da esfera que eles deveriam ter conhecimento, para outras e passem a falar besteiras. É interessante como esse tipo de situação hoje se tornou um lugar comum. Vez ou outra eu assistindo, né, ouvindo, né, vários outros podcasts, eu vejo esse tipo de atitude, né? De repente o cara tá falando sobre música e aí ele começa a querer falar sobre a história da igreja, que a igreja, enfim, eu vou chegar nessa parte. Contudo, esse tipo de comentário que você deve separar o espiritual do musical, enfim, ele está falando justamente sobre isso, sobre essa possibilidade de ensinar esses ritmos e transformar, como ele disse, num formato comercial, se torna emblemático a partir do momento em que esse comentário é feito por um professor que possui formação na mais renomada universidade de música do mundo. Denota o nível de ignorância que está dentro da sua mente oca, que, né, deveria ser um conhecimento básico para aqueles que se julgam mestres, né, entre aspas. Bom, então primeiramente, a partir daqui eu vou fazer algumas notas, digamos, sobre esse curto texto aqui. Primeira coisa, todo mundo sabe que, ou deveria saber que a mente humana tende para unidade, tá? Isso já é dito desde os diálogos de Platão. Só que em decorrência, né, dessa mentalidade atual, que as pessoas chamam de cartesiana, as pessoas querem separar coisas que são inseparáveis. Exemplo, nós devemos separar o que é espiritual, já que nós vamos apresentar esses ritmos. Ele está falando de ritmos que estão dentro de terreiros, né, do musical. Mas pensemos o seguinte, esse ritmo, um determinado ritmo, ele possui um contexto no local onde ele foi criado. Nesse caso especificamente, ele é um contexto religioso. Então, mas vamos lá. Então a mente humana, ela tende para unidade. Quem tem cisão de personalidade, essa cisão, é justamente quem sofre de transtorno de personalidade. Vou dar um exemplo simples. Não é possível, nesse momento em que eu estou falando aqui, separar vocês do Tiago, que é advogado, psicanalista, que é músico, que é professor, que é luthier. Por quê? Porque toda a personalidade que eu construo, digamos assim, se é possível usar essa palavra personalidade, mas todo o conhecimento que eu adquiri me tornando advogado, ele foi construído sobre o pilar de quem eu já era. Então, é a mesma coisa de você tirar a base da casa e falar assim, não, aqui nós temos que considerar a base da casa e essa aqui é a outra parte da casa. Aquilo que eu sou como músico, não tem como eu separar de como eu sou como pessoa. Eu sempre dou esse exemplo, é muito fácil
de saber e de entender isso. É como um caleidoscópio que você tem uma quantidade limitada de espelhos, uma quantidade ali de esferas conforme o caleidoscópio, e você gira, e à medida que você vai girando, você vai formando figuras diferentes, mas o caleidoscópio, o tubo, é o mesmo. Ou como se fosse um peão, né, com várias faces, né? Você pode ter várias faces, o seu eu social, o seu eu profissional, mas todos esses eus, digamos assim, estão montados sobre o pivô do seu eu mais interno. Não tem como eu falar assim, não, agora eu vou falar como advogado. Não, porque a personalidade do advogado é constituída, do profissional advogado, sobre a personalidade do eu que eu sou. Então essa coisa é ridícula. Não tem como eu faço, não, agora eu estou falando como... Não, porque aí é causar cisão. E a nossa mente, ela tende para a unidade. Se ela tende para cisão, ela tende para desordem mental. Isso deveria ser um conhecimento básico, lógico, para que qualquer pessoa deveria dominar, né? Então, a não ser que a pessoa sofra de um transtorno de múltiplas personalidades, ainda assim é constituído por uma faceta que está sob o suporte de uma unidade principal. Pode ser que essas unidades não se interconectem como numa pessoa normal, mas toda a personalidade que eu construo, ela já é sobre um eu que já pré-existia. Então não tem como eu vou separar aqui minha personalidade e falar como músico. Não, mas você fala como músico usando o seu eu. Gente, isso é óbvio. Mas enfim, acho que já ficou claro a situação. Então a nossa mente, ela tende para a unidade, tá? Não sou eu que estou dizendo, basta você ler Platão. Enfim, não bastasse isso, a música, ela tem um contexto principalmente dentro de uma liturgia religiosa. Peguem novamente a Grécia, tá? Então, como que eu separo uma música que surgiu para uma determinada liturgia? Aí eu falo assim, não, agora eu vou separar a música, porque talvez essa música foi inspirada, já que as pessoas acreditam na influência, né? Estamos dentro de uma religião, então a música tem uma finalidade muito determinada. Assim como, por exemplo, analogicamente, existe a função da música na liturgia da Igreja Católica, e ela é indispensável. A liturgia dentro da música protestante, que hoje, na verdade, os shows gospels, né, eles se tornaram, os cultos se tornaram verdadeiros shows, dada a importância que a música tem. Mas espera aí, eu vou pegar aqui e vou separar... Não, porque a música, até a música, seja a música gospel, seja... não interessa o estilo, ela é constituída sobre um esqueleto musical. Entendeu? Bom, e aí tem todas as outras coisas que nós vamos vendo, porque quando eu separo e tento fazer essa cisão de coisas que não se separam, eu tendo a achar que a música não gera ou não deveria gerar influências, né? Platão, na sua República, vai falar assim, que a educação constituía, grega, deveria constituir em ginástica e música. E em um determinado momento da República, ele vai dizer assim, esses modos não toquem para os soldados. Essas escalas vocês vão usar para os reis filósofos. Porque tal escala vai causar determinado sentimento. Tal ritmo vai causar determinado humor. Ou seja, vai gerar certa predisposição para uma finalidade. Toda música dentro de um contexto litúrgico, que é tocada ou criada dentro de um contexto litúrgico, como ele está falando aqui no capítulo, ela já é criada para uma finalidade. Então não tem como você separar. É ridículo tentar fazer essa cisão, né? Não bastasse isso, Platão já veio influenciado por Pitágoras, tá? E aí, quando eu digo isso, dentro do contexto que ele fala sobre separar e transformar num formato comercial, eu diria, quem inspirou esses ritmos? Foi com que finalidade que eles foram criados dentro daquele contexto religioso? Para atingir qual finalidade essa música foi criada? Então, é de uma ignorância tamanho, né? Só que como o cara pensa de modo dinheirista,
E aí eu me lembrei muito do conto do Machado de Assis, A Igreja do Diabo, onde ele fala assim: se eu posso vender a minha casa, isso, aquilo, por que que eu não posso vender a minha opinião? E aqui nós poderíamos dizer: por que que eu também não posso vender a minha alma? Né? Então, ah, é estranho isso vir de um professor da Berkeley, um professor que cursou a Berkeley, todo sojado, empolado do Rio de Janeiro, que deveria conhecer o elementar sobre música, a influência da música e como música e, no caso, liturgia estão entrelaçadas e a influência, e simplesmente pensa em transformar isso num produto vendável. Bom, não bastasse isso, gente, ele deveria se lembrar como professor, mas primeiramente ele deveria se lembrar de que ele é cristão, que não é possível servir a dois senhores, tá? Não é possível trilhar dois caminhos. E aí tem um trechinho aqui de uma obra do Boécio, tá? Que é muito interessante, né? Que infelizmente esse professor deve ter faltado às aulas de história da música, né? Bom, e vai dizer o seguinte sobre a influência da música. Assim, destarte, surgem as mais notáveis transformações, inclusive nos comportamentos. Um ânimo lascivo ou se compraz com modos mais lascivos, ou, ao ouvi-los com frequência, amolece e se corrompe. Ao contrário, mentes mais rudes ou se comprazem com modos mais incitados ou se endurecem com eles. E é por isso que também se designam os modos musicais por nomes de povos, como é o modo lídio, o modo frígio, entre outros. Com efeito, também este modo, a maneira que se compraz cada povo, o designa, pois um povo se compraz com modos semelhantes aos seus costumes. Não tem como. Aí ele vai falar de Platão, né, para evitar ao máximo certos modos. Isso aqui está na obra do Instituto Hugo de São Vítor. Tá? Tem vários opúsculos sobre música e esse aqui é o do Boécio. Tá? Para quem quiser se aprofundar mais um pouco sobre essa questão, tem música, inteligência e personalidade. Né? Esse professor ele se gaba tanto, ele gosta de ler muitos livros de mindset, de tal. Ele deveria ler mais livros sobre a sua área, né? Porque essa mentalidade característica me parece a mentalidade do brasileiro médio que possui um QI de 87. Né? Para quem se formou na Berkeley, eu esperaria mais, né? Muito mais. Fazer essa separação é separar aquilo que é inseparável. É você tirar o conteúdo e separar de forma. Separar forma e conteúdo, sendo que quando você tira o conteúdo, você tira a forma. Quando você tira a forma, você perde o conteúdo e vice-versa. Enfim, tá? Bom, esse é só uma opinião minha aqui sobre essas questões. Espero que vocês tenham gostado. Quem assistiu aqui, muito obrigado e até a próxima.